Olá, vamos fazer aqui um resumo do conteúdo que seria o conteúdo da primeira prova, que é fazer um resumo geral sobre EDOs de primeira ordem. Porque uma dúvida que alguns alunos andam tendo é se, dado uma EDO, qual método utilizar, o que é mais fácil, o que é mais difícil, qual deve ser a estratégia que devemos utilizar para resolver aquele problema. Então, assim, aqui é só um pequeno resumo. É claro que aqui eu não estou contemplando todos os métodos que existem, só os que foram bastante explorados durante as nossas aulas. Eu não incluí aqui as equações autônomas, mas as equações autônomas também é uma análise à parte. Então, o que eu fiz aqui é o seguinte: você pode dividir a sua EDO de primeira ordem em dois grupos. O grupo das EDOs lineares e o grupo das EDOs não lineares. Então, a primeira coisa que você pode observar é justamente isso. Se a sua EDO é linear ou não. Porque isso já vai te dizer muito bem quais métodos vão funcionar de cara e quais métodos não vão funcionar de cara. Então, se a sua EDO for linear, uma sugestão que eu dou é você verificar se a EDO é separável. Se for separável, conduz a conta rapidamente, resolvido o problema. Como é que eu sei que uma EDO é separável? Muito simples, você vai olhar para a sua EDO e ver, será que é possível deixar de um lado da igualdade só y e do outro lado da igualdade só o t? Vamos pensar que a nossa função depende de t. Se você conseguir, a EDO é separável. Se você não conseguir, pode ser que a EDO não seja separável ou pode ser que esteja faltando algum algebrismo, mas não tem nenhum problema, porque se a sua EDO for linear, uma coisa que vai ajudar bastante é esse método do fator integrante. Porque esse método fator integrante, ele resolve qualquer problema, qualquer EDO de primeira ordem. Claro, desde que as funções, os coeficientes sejam funções contínuas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as EDOs lineares, elas possuem geralmente esse formato, né? Y' mais P de t vezes y igual a um g de t. Claro que sua P e sua G tem que ser pelo menos funções contínuas para isso aqui dar jogo, vamos colocar assim. Porque, inclusive, usando o método fator integrante, você precisa da função P ser contínua para pelo menos ser integrável, porque a fórmula do fator integrante é aquela fórmula que o mu de t é igual a e elevado à integral do P de t dt. Então, se a sua função ela não for integrável, você vai conseguir conduzir o seu problema. Mas geralmente nos nossos problemas a função P e a função G são as funções P e G são integráveis. Então, se você porventura não conseguir separar as EDOs lineares, com certeza o fator integrante é a boa pedida, porque ela resolve qualquer problema. Inclusive na aula do fator integrante nós fomos até capazes de explicitar uma fórmula para a solução. Então, assim, é só para mostrar o poder que existe nesse método fator integrante. Então, se a sua EDO é linear, então a coisa está bem conduzida. Então, ou primeiro você verifica que é separável, porque geralmente é mais rápido, mas se você não conseguir, tudo bem, usa o método fator integrante, o problema é resolvido. Se a sua EDO for não linear, então o que seria uma EDO não linear? Ou y', ou o y está aparecendo com um expoente diferente de 1. Ou até mesmo algum produto entre eles. Às vezes você tem uma EDO do tipo y vezes y' igual a 1, ou y' mais 3ty² igual a 0. São tudo EDOs lineares porque você não tem esse formato. Y' elevado a 1 e nem o y elevado a 1. Eventualmente você pode até ter um produto de uma função que dependa de t, mas se aparecesse assim, um y' vezes y, deixa de ser linear. E aí, para as EDOs não lineares, o primeiro passo é similar ao da linearidade, que é você verificar se a sua EDO é separável. Porque se a sua EDO sendo separável, separa as variáveis, faz aquele procedimento, problema resolvido. Às vezes, ao bater o olho na EDO, você não consegue separar. Tudo bem.
Nesse caso, a gente tenta verificar se a nossa EDO é exata. Existem ainda dois possíveis casos, né? Porque pode ser que a sua EDO seja exata, pode ser que a sua EDO não seja exata. Então, caso você caia numa situação, uma EDO não linear, que não é separável e nem exatas, uma alternativa para tentar driblar isso é você usar um fator integrante aqui. Fator integrante. Que é o que? Você multiplicar por uma função mu dos dois lados da sua EDO e você procurar uma função mu que torne a EDO exata. Então, se porventura a sua EDO não for linear e não é exata, o fator integrante pode ser uma boa pedida para justamente transformar a EDO em uma EDO exata e assim resolver o seu problema. Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui é o resumo das EDOs de primeira ordem. Vamos praticar alguns exemplos para poder consolidar melhor este resumo. Vamos resolver aqui o nosso primeiro exemplo. Vamos resolver a EDO x vezes y' mais x mais 1 vezes y igual a x, onde y aplicado em ln de 2 dá 1 e estamos supondo aqui que x é positivo. Então, como é que nós vamos resolver essa EDO? Primeira análise, verificar se a EDO é linear ou não linear. Então, nesse caso aqui, como o expoente do y' é 1 e o que está multiplicando por y' não é y, então aqui está ok. E aqui o mesmo vale para o y. Não tem nenhum y' multiplicado e o seu expoente é 1, ou seja, a EDO é linear. Se a EDO é linear, a gente tem que deixar naquele formato. Y' mais P de x vezes y igual a g de x. Para você deixar nesse formato, você tem que dividir todos os membros da igualdade por x. Daí vem a hipótese do x ser estritamente positivo. Porque se você permitisse o x poder ser igual a zero, você não poderia dividir os dois membros da igualdade por x. Então, fazendo essa divisão, nós temos y' mais x mais 1 sobre x vezes y igual a 1. Como a nossa EDO é linear, vamos verificar se a EDO é separável. O problema de você tentar fazer com que ela seja separável é justamente esse 1, né? Porque por mais que você passe para o outro lado, eu particularmente não estou vendo nenhuma alternativa para poder deixar de um lado só y e de outro lado só x. Então, vamos ter que continuar a conta usando o método do fator integrante. Então vamos lá. Para usar o método fator integrante, devemos multiplicar os dois lados da igualdade por mu. Então, mu de x vezes y' mais mu de x vezes x mais 1 sobre x vezes y igual a mu de x. Agora precisamos tentar descobrir quem é o nosso fator integrante. Lembrando como é que é a fórmula do fator integrante, vou fazer aqui no rastro. Acho que dá para fazer aqui. Vou chamar essa equação de equação estrela e vamos continuar a conta do fator integrante agora. Então o nosso mu de x em questão vai ser E elevado à integral do nosso p de x, ou seja, da função que acompanha o y. Neste caso vai ser x mais 1. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, né? Talvez no vídeo não fique muito nítido. Então, deixa eu colocar aqui embaixo. Mu de x igual a E elevado à integral de x mais 1 sobre x dx. Precisamos calcular essa integral. Só que essa integral a gente pode separar em duas partes. Então aqui vai ficar E elevado à integral de x sobre x, que é 1, mais a integral de 1 sobre x dx. A gente pode, pela propriedade expoente, quando aqui tem uma soma, você pode separar em produto. Então vai ficar E elevado
Tem a integral de 1 dx, x. Não vou colocar mais constante porque só preciso de um único fator integrante. Então aqui você separou em produto, é elevado à integral de 1 sobre x, que é ln do módulo de x, mas como o x é positivo, módulo de um número positivo é ele mesmo. Pela propriedade exponencial e logaritmo, isso aqui vai dar o quê? X vezes e elevado a x. Então, o nosso fator integrante é x vezes e elevado a x. Então, em estrela, vamos substituir o nosso mu por x vezes e elevado a x. Então, vai ficar x vezes e elevado a x vezes y' mais o x corta com esse x, fica e elevado a x vezes x mais 1 multiplicado por y, que é igual a x vezes e elevado a x. Bem, agora o que acontece? Vamos ter que agrupar isso aqui, porque aqui nós temos uma regra da cadeia. Isso que está do lado esquerdo da igualdade é exatamente a derivada da função e elevado a x vezes y dx. Porque o fator integrante surgiu justamente por conta disso. Que a ideia é você transformar o lado esquerdo da igualdade em uma regra do produto. Uma derivação de um produto. Então, derivada do segundo vezes... Desculpa, aqui é x vezes e elevado a x. Derivada do segundo vezes o primeiro, mais a derivada do primeiro, que aí você usaria a regra do produto, por isso tem o x mais 1 aqui, vezes o segundo. Então, isso aqui é igual a x elevado a x. Isso implica que a diferencial de x elevado a x vezes y é igual a x elevado a x dx. Agora é só integrar dos dois lados. Então vou apagar a próxima parte do quadro. Então aqui vai dar, continuar na conta, aqui vai dar x elevado a x multiplicado por y, que é igual a integral de x vezes e elevado a x dx. Aqui, para resolver essa integral, devemos usar a integração por partes. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar essa equação de 2 asterisco e vou me preocupar somente com essa integral. Então, resolvendo essa integral de x vezes e elevado a x dx, para usar a integração por partes aqui, bem, é um exercício clássico, então vou um pouquinho mais direto. Você pode fazer o u igual a x, dv igual a e elevado a x dx. Então, du é igual a dx e o nosso v é o e elevado a x. Então, a nossa integral aqui, integral x e elevado a x dx, é igual a u vezes v, ou seja, x vezes e elevado a x, menos a integral de v du, e elevado a x dx. Na verdade, até poderíamos ter percebido de maneira um pouco mais direta, né? Mas tudo bem, vamos seguindo aqui em frente. Estou apagando aqui o quadro. Continuando as nossas contas, a nossa integral aqui vai ser x elevado a x menos e elevado a x, e aqui já posso colocar o mais c.
continuando a conta em 2 estrelas, agora nós vamos substituir as nossas informações. Então, retornando na equação 2 estrelas, nós vamos obter x elevado a x vezes y, que é igual a essa integral. Mas essa integral é esse resultado aqui. X elevado a x menos elevado a x mais constante. O que resta fazer agora? Passar para o outro lado dividindo. Posso passar para o outro lado dividindo tranquilamente porque x é positivo, que é a única possibilidade de que isso é zero se x fosse igual a zero. Então, isolando y aqui, nós vamos ter y igual a 1 menos e elevado a x dividido por x vezes e elevado a x. O e elevado a x simplifica, fica só 1 sobre x. Mais constante sobre x vezes e elevado a x. Ainda não acabou o exercício, porque precisamos descobrir qual é o valor da constante que possui essa propriedade. Quando você troca o x por ln de 2, o resultado dá 1. Então, o fato do y de ln de 2 ser igual a 1 implica no quê? Então, que aqui vai dar 1 igual a 1 menos 1 sobre ln de 2 mais constante sobre ln de 2 vezes e elevado a ln de 2, que é 2. Então, só fazer as manipulações para isolar a nossa constante. Esse 1 cancela com esse 1. Aqui vai ficar 1 sobre ln de 2 igual a c sobre, melhorar aqui a caligrafia, c sobre ln de 2 vezes 2. Passo por outro lado multiplicando, simplifica novamente, passo 2 por outro lado multiplicando, nós vamos concluir que c é igual a 2. Sendo c igual a 2, qual é a nossa solução final? Basta trocar o c por 2. E essa é a nossa solução da nossa EDO. Um comentário sobre o comportamento de solução dessa EDO é o que acontece quando x tende a infinito. Quando x tende a infinito, a nossa solução tende a 1. Vamos para mais um exemplo de resolução de EDOs. Vamos para mais um exemplo. Vamos resolver essa EDO. 2x vezes y' mais 2x mais y² igual a 0. Novamente, primeira pergunta. Essa EDO é linear ou não é linear? Dá para perceber rapidamente que essa EDO não é linear, por 2 motivos. Primeiro, porque aparece um produto y vezes y'. Isso já quebra a linearidade. Segundo, que o nosso y aqui está elevado ao quadrado. Quebra mais uma vez a nossa linearidade. Então, temos pelo menos 2 opções. Ou tentar separar as variáveis, tentando usar a EDO separável, que particularmente não vejo alternativa para isso. Talvez seja possível, mas eu não estou vendo essa possibilidade. A outra possibilidade é tentar verificar se a EDO é exata. Para verificar se a EDO é exata, eu sugiro reescrever essa EDO da seguinte maneira. Nosso y' é a mesma coisa que dy dx. Então, substituindo aqui o nosso y' por dy dx, se eu multiplicar dx dos dois lados, nós vamos ter a seguinte caracterização. 2xy vezes dy mais 2x mais y² dx igual a 0. É bom deixar nesse formato para você justamente começar a aplicar aqueles métodos da equação exata. E aí, como é que a gente verifica se uma EDO é ou não é exata? A gente vai fazer o seguinte.
Vamos observar a função que acompanha o x e chamar ele de m. Vou mudar a cor aqui. Então vamos chamar de m a função que acompanha o x. E vamos chamar de n, vou colocar aqui embaixo, a função que acompanha o y. O que a gente vai fazer? A função que acompanha o x, a gente deriva em relação a y. E a função que acompanha o dy, deixa eu reformular minha frase, a função que acompanha o dx, você deriva em relação a y. A função que acompanha o dy, você deriva em relação a x. Se essas duas novas funções forem iguais, a nossa EDO é exata. Então, vamos fazer isso. Essa função acompanha o dx, então vamos derivar em relação a y. Então, isso implica que o nosso my é igual a derivada disso aqui em relação a y vai dar 2y. Agora, derivando essa função em relação a x, ou seja, o nosso nx, também vai dar 2y. E se essas duas funções são iguais, o que a gente pode dizer é que a EDO é exata. A EDO sendo exata, a solução da nossa EDO vai ser alguma função psi de xy, que ainda precisamos descobrir quem é, igual a constante. Então, esse personagem aqui vai ser a nossa solução. Solução da EDO. A pergunta é, quem é psi de xy? Bem, psi de xy é uma função que, se você derivar, acho que eu vou continuar com o pincel azul. Se você derivar psi em relação a x, ele tem que ser igual à função que acompanha o dx. Nesse caso é 2x mais y². E se você derivasse o psi em relação a y, ele teria que ser igual à função que acompanha o dy, que no caso é 2xy. Por que ele tem esse formato? Teria que acompanhar nas aulas de equações exatas, mas assim, uma explicação bem rápida para você se inspirar naquela fórmula para calcular o plano tangente. Então, se inspirando na fórmula do plano tangente, você chega a essas conclusões. Na verdade, mais especificamente, tem que calcular o que seria o diferencial de uma função em duas variáveis. Se você analisar o diferencial de uma função em duas variáveis, você consegue entender por que são válidas essas duas informações. Mas está lá na teoria, aqui eu estou sendo mais prático e um pouco mais direto. Então vamos lá. Nosso objetivo é determinar o psi, mas a única coisa que nós temos de concreto são essas duas informações. Então eu vou observar o seguinte. Se eu começar por essa primeira função, para achar o psi, basta eu integrar em relação a x. Se eu olhar para essa função, basta integrar em relação a y. Nesse caso, não é difícil integrar em relação a x, não é difícil integrar em relação a y, fica a sua escolha. Eu vou chamar essas equações de equação número 1 e equação número 2, porque provavelmente eu vou precisar explorar essas informações, e eu vou começar pela equação número 2. Então é o seguinte, em 2, nós podemos integrar em relação a y, e ao integrar em relação a y, nós vamos concluir que nosso psi é igual a... O que é integrar em relação a y? É você tratar x como uma constante. Então, quanto que seria a integral de 2 vezes a constante vezes y? Bem, seria a constante vezes a integral de y, só que a integral de y dy é y² sobre 2, cancela os dois, então aqui vai ficar x vezes y² mais uma constante. Lembre que vocês fizeram x como uma constante? Então aqui você não pode colocar mais c,
mas sim colocar, por exemplo, mais alguma função, que vou chamar de h, que dependa de x. Ainda não encontramos a nossa função psi porque não sabemos quem é a função h. Mas podemos usar a informação número 1, porque daqui nós sabemos o seguinte: se você derivar essa função psi em relação a x, derivando essa função em relação a x, vai dar y² mais h' de x. Só que, se você comparar, chamar essa equação de número 3, se você comparar a equação número 3 com a equação número 1, essas parcelas são iguais. Acho que vale a pena apagar aqui. E a única coisa que eu preciso fazer é igualar essas parcelas. Então, por 1 e 3, o que sabemos é o seguinte, que 2x mais y², que é referente à equação número 1, tem que ser igual, agora referente à equação número 3, y² mais h' de x. O y² cancela com o y², isso implica que h' de x é igual a 2x, o que implica que h de x tem que ser x² sobre 2. Na verdade, de um modo mais geral, seria x² sobre 2 mais constante. Mas como a nossa resposta final já tem uma constante aqui, constante menos constante, constante mais constante, continua sendo constante. Então aqui só preciso de uma única primitiva. Agora sim, podemos retornar na nossa função psi. Portanto, a nossa função psi de xy é igual a x vezes y² mais o nosso h de x. Desculpa, não é x² sobre 2, né, porque tem vezes 2, então é só o x². Então, mais o h de x, que é x². Portanto, isso implica que a solução da nossa EDO é a seguinte: é o nosso psi de x, psi de xy, então x vezes y² mais x² igual a constante. Então chegamos à nossa solução final da nossa EDO. Está no formato implícito, mas se você quiser deixar no formato explícito, bem, dá para isolar o y dessa expressão, só que aí você tem que fazer uma restrição no domínio, né? Que é uma outra análise que você pode fazer. Então, esse é o resumo. É claro que eu não contemplei todos os casos possíveis, eu não contemplei os casos mais complicados. Aqui é um resumo bem simplificado do conteúdo da primeira prova, na verdade, como atacar as EDOs de primeira ordem, mas é um resumo bem compilado. Ainda faltam alguns detalhes, eu sugiro que ainda pratiquem na parte das equações exatas, na verdade, aquele método do fator integrante para tornar EDO exatas. Dependendo da demanda, posso até fazer um vídeo sobre o assunto, apesar de que já fiz esse trabalho na aula de revisão. E é isso. Qualquer coisa estou à disposição e até a próxima.